E aí, bora começar o sexto episódio do Pode Encantar, hein? Meu Deus, passou rápido, hein? E aí, tá curtindo? Sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio. É aqui que você aprende as técnicas de encantamento. É aqui que você aprende a fidelizar o cliente. Afinal, a nossa base é uma mina de ouro. Talvez você não está explorando a sua base de clientes. Vem aprender comigo nesse episódio como é possível fidelizar do jeito certo. Eu me chamo Robson Costa, eu sou líder do movimento Bora Encantar e eu ajudo empresas a pararem de perder cliente definitivamente através do método do encantamento. É um método simples, elegante e de fácil aplicabilidade. Sejam bem-vindos ao sexto episódio. E como é que funciona, Robson? Olha, aqueles que já escutaram, sabe como funciona. Mas tem muita gente nova chegando. E para quem está chegando agora, funciona assim, ó. Eu entrego uma dica combinando com uma estratégia. O que e como. Tem muita gente aí que só fica falando do faz tal coisa, mas como? Exemplifica, dá detalhes. Porque senão fica difícil as pessoas aplicarem. Você não concorda? Se você concorda comigo, coloca aí. Se você está no YouTube, coloca nos comentários. Agora, é importante a gente ter um pouco mais de detalhe para poder aplicar aquilo que o conteudista está dizendo, não é? Então, aqui é dica com estratégia. O que e como. Legal? Bem, e como é que eu faço para participar, Robson? É simples. Você segue lá o nosso Instagram ou o nosso TikTok, @Bora Encantar. Chama a gente no direct, na mensagem, coloca a sua dúvida. Talvez a sua dúvida seja sobre cobrança, fidelização, vendas, pós-vendas. Será que é sobre sucesso do cliente? Experiência do cliente? Como é que eu posso ter uma equipe unida, engajada? Bem, coloca essa dúvida que ela pode ser escolhida para ser exatamente a dica, a dúvida do episódio que eu vou entregar a dica combinando com uma estratégia. Legal? Então, bora começar. Bora começar para a primeira pergunta desse sexto episódio. O que será? O que será que vem, meu Deus do céu? Vamos ver. E aí? Como agir com paciente sem educação e que só reclama? Paciente, o cliente que reclama, ele é o cliente exigente. E o cliente exigente é a nossa maior fonte de aprendizagem. Ao mesmo tempo, ele desafia a gente aplicar a habilidade de encantar em um nível mais elevado. Encantar um cliente que está sempre bem é muito fácil. Agora, quero ver encantar esse. Esse é desafiador. Então, a primeira coisa é encare esse cliente como um desafio. Um desafio para elevar a sua habilidade de encantar. Porque se você já encarar desse jeito, que o cliente é ignorante, lá vem aquele cliente chato. Lá vem aquele cliente ignorante. Lá vem aquele cliente de novo. É óbvio que a sua energia vai contaminar o próprio cliente e vai só piorar esse atendimento. Você já vai atrair isso. Então, o que eu sugiro é, encare como desafio. Ele está chegando, lá vem aquele cliente desafiador. E a partir disso é o seguinte, se eu conseguir encantar esse cliente, vai ser o meu melhor case. Vai ser o meu melhor depoimento. Imagina só, um cliente nesse nível me elogiando, me parabenizando. Isso é um portfólio para a empresa, para a marca, para mim como colaborador. Percebe como é diferente? Mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Um mar revolto é o que faz um bom marinheiro. Sacou? Então, o que eu sugiro é essa mentalidade. Depois, identificar que o cliente exigente, o que ele está exigindo? Como você pode prevenir ao invés de remediar? O que de fato ele exige? Ele exige prazo? Ele exige que o atendimento seja rápido? Ele exige que você não erre, que não tenha retrabalho? Ele exige ter mais conforto? O que ele exige? E a partir do momento que você mapeie isso e discuta no comitê do cliente junto com a sua equipe, para que vocês possam criar um plano de ação de prevenção para esse tipo de cliente, fica muito mais fácil validar ações, você concorda? Então, discuta num comitê, numa reunião para falar sobre esse perfil de cliente. Gente, o cliente tal, ele exigiu tal coisa, ele reclama de tal coisa. O outro cliente, o que nós podemos fazer para prevenir esse problema para que esse cliente reclame menos? Percebe isso? Então, ação de prevenção.
Tá, Robson, se de fato eu tenho que lidar com isso mesmo, o cliente está reclamando. Bem, no momento da reclamação, é muito importante você demonstrar confiança na empresa, no produto, no serviço, no seu atendimento. E muitas vezes, o cliente ele precisa ver que você está preparado para ajudar ele, para auxiliar ele, para servir ele. Ok? Então, esse preparo para servir ele, para atender ele, depende primeiro da sua confiança. E parar de utilizar palavras do tipo, fique calmo, fique tranquilo, isso só piora ainda mais a situação. Deixa comigo. Você chegou no lugar certo, é muito melhor. Percebe a diferença? Então, esse tipo de atitude, de comportamento perante essa situação, com certeza vai fazer a diferença para você fazer desse limão uma bela limonada. E aí, será que na sua empresa tem cliente assim, reclamão? Tem cliente exigente também na sua empresa? Sim ou não? Fala para mim. Se tem, ai, faz assim, ó, compartilha, gente. Compartilha lá no grupo da sua empresa. Fala, gente, o Robson nesse episódio tá demais. Ele tá falando de cliente exigente. A gente precisa saber disso. Olha a dica que ele deu. Ele falou de mentalidade, de atitude, também de ação preventiva e ensinou o comportamento de como lidar com essa situação. Então compartilha lá no grupo da empresa, no grupo da família também, porque nós temos a meta aqui no Bora Encantar de profissionalizar o atendimento no Brasil. Afinal, você é cliente de muita empresa, não é? Você não é cliente de um provedor de internet, de um banco, de uma clínica, de um salão, de uma loja, de uma padaria, de um restaurante, sim ou não? Então, você gostaria de algum fornecedor desse entregasse um atendimento muito melhor para você como cliente? Que tal eles descobrirem o Bora Encantar? Então compartilha aí no grupo da família, vai que no compartilhamento do compartilhamento chegue até eles, né? Bom, vamos aí para a segunda pergunta desse 6º episódio? Bora lá então. Como buscar assuntos para interagir com o paciente e conhecê-lo melhor? Olha, essa eu gostei, hein? Muito boa pergunta. Como é que a gente busca assunto para se conectar? Primeiro, gente, mentalidade, hein? Atendimento tem data de validade. Relacionamento é para a vida toda. E eu te pergunto, você deseja ter um cliente com data de validade ou um cliente para a vida toda? É claro que você deseja ter um cliente fiel para a vida toda, afinal isso vai gerar muito mais resultado para a sua empresa, para o seu atendimento. Agora, para ter cliente fiel tem que se relacionar e não só atender. Percebe a diferença? Então, para se relacionar, você tem que criar uma conexão com esse cliente. E nada melhor que você utilizar essa pergunta. Me conte um pouco sobre a sua história. Essa pergunta faz com que o cliente conte um pouco sobre ele. E isso vai fazer você descobrir elementos para se conectar emocionalmente. É claro que você pode adaptar, não necessariamente tem que ser a pergunta sobre a história, pode ser do tipo, me conte um pouco sobre o seu momento atual, me conte um pouco sobre o desafio que você está enfrentando, me conte um pouco o porquê você deseja esse produto na nossa empresa, me conte um pouco de outras empresas que você já utilizou esse produto e não deu certo, e por que não deu certo? Tudo isso vai virar assunto para o seu cliente comentar com você sobre a história, sobre o passado, sobre situações, para você identificar o perfil e criar conexões. Gostou dessa dica, né? Essa você não tinha pensado ainda em como aplicar, não é verdade? Olha, manda lá no grupo, encaminha, compartilha. Vai fazer a diferença. Cada vez mais que pessoas aprendem a encantar, isso é muito bom para todos nós. Bora para a terceira pergunta aí do 6º episódio. E aí, o que vem pela frente, hein? Como lidar com clientes que se preocupam mais com preço do que com qualidade? Como lidar com um cliente que foca no preço e não está preocupado na qualidade? Na verdade, ele não está preocupado na qualidade porque ele não tem consciência sobre a importância da qualidade. E a consciência só vem quando você faz o seu cliente refletir. Só vem quando faz o seu cliente pensar a respeito. Se ele não pensa a respeito, ele jamais ficará consciente. Como que eu faço isso, Robson? Através de perguntas. Quem conduz o atendimento é quem faz perguntas poderosas. Olha,
Pergunta do tipo, pelo que eu percebi, você está preocupado com o preço, mas antes de eu falar para você o nosso preço, me ajude a entender um pouco mais. O que tem que acontecer para você ficar muito satisfeito com o resultado desse produto ou desse serviço? Você está fazendo o cliente pensar. Ele vai dizer qual o resultado. Quando ele diz o resultado, você concorda comigo que esse resultado tem a ver com qualidade? Tem a ver com expectativa? Com algo que ele quer que aquele produto ofereça para ele? Concorda? Quando isso acontece, você tem exatamente os elementos, através dessa resposta, para poder trabalhar essa objeção da qualidade. Fazer o seu cliente refletir e ter uma nova atitude. Agora, é importante também a gente saber que tem cliente que não tem preço para pagar a qualidade que o nosso produto entrega. Afinal, você não tem que desvalorizar aquilo que você faz. Entrar numa guerra de preço que é uma baita emboscada, que talvez você jamais consiga sair de lá. Abaixar para poder equiparar a minha concorrência, desvalorizar até chegar à falência. Entende? Cuidado, muito cuidado. Então o que eu sugiro é perguntas para guiar o cliente e posicionamento sobre os diferenciais da marca, mas jamais desvalorizar o que você faz. Essa foi boa, hein? Essa até rimou, hein? Essa daí... Essa daí depois tem que virar frase, hein? Foi bom. Fala sério se não foi bom. Foi bom. Bora então para mais uma, gente? Quarta pergunta desse episódio. A quarta? Nem sei se é a quarta. A quarta é... Enfim, é mais uma pergunta. Bora lá. Como encantar clientes que não acreditam no meu tratamento? Quando o cliente não acredita no resultado que o seu produto ou seu serviço entrega, é porque você não está comunicando do jeito certo esse resultado. Talvez essa desconfiança dele venha de uma experiência de um concorrente, talvez venha de uma experiência do passado, mas não de uma experiência com a sua empresa, você concorda? Portanto, é fundamental você apresentar quais são os diferenciais que vão garantir exatamente o resultado que ele espera. Por exemplo, o que a sua empresa tem de único? O que a sua empresa, de fato, faz diferente dos concorrentes que ele nem pode copiar e que ele nem pode comparar com vocês? Para você posicionar isso, porque essa dúvida, essa desconfiança, é porque talvez essa experiência do passado criou uma crença nesse cliente ou um trauma nesse cliente. Portanto, se você posiciona o que você tem de único, isso é diferente, né? Isso faz ele pensar. Quer ver um exemplo? Se o cliente quer aprender a habilidade de encantar e ele já fez treinamentos de atendimento com outras empresas aqui no Brasil, se ele quer uma equipe mais engajada, pronta, com as estratégias certas para se diferenciar do jeito certo, para ter atendimento que conquiste o efeitual, ele pode pensar, mas eu já fiz um atendimento no passado. Sim, eu já fiz um treinamento no passado. Mas você aprendeu o método do encantamento? Não, não aprendeu. Então, o método do encantamento, esse sim, vai fazer a sua equipe a ter a habilidade certa de encantar e as estratégias ideais. Então não tem como ele comparar a frustração dele do passado com o método do encantamento, porque o método do encantamento é o único do Bora Encantar. Percebe? É a mesma coisa aí para a sua empresa. O que é único que você posiciona, que não tem como ele comparar e não tem como o trauma ou a desconfiança dele achar que dessa vez vai ser diferente, se você comunicar do jeito certo. E aí, então vamos fazer a última. A última. Talvez, se eu conseguir responder tão rapidamente, dá tempo de fazer mais uma, né? Se não, se necessitar ser profundo, com mais detalhe, também serei, porque aqui não tem nada de conteúdo superficial, não. Então vamos lá. Como continuar encantando quando a pessoa do outro lado não está muito receptiva? Como continuar encantando, né? Quando a pessoa do outro lado não está receptiva. Se a pessoa não está receptiva, é porque ela está passando, muitas vezes, por questões pessoais. A gente não sabe exatamente o desafio que cada pessoa está enfrentando. Mas, primeiro, não deixe
a pressa do cliente impedir você de encantá-lo. Não deixe o estado do cliente emocional dele mudar o seu propósito de encantar. Muito pelo contrário. É exatamente nessa situação que você encanta. Porque a missão do atendimento diariamente, sabe qual é? Não é só resolver o problema do cliente. A missão do atendimento diariamente é transformar o sentimento do cliente para melhor. Então, se ele está assim, é porque talvez também você ainda não conseguiu se conectar com ele. Claro que você tem que sempre respeitar, você tem que sempre sentir. Se você percebe que não é o momento também de se aproximar muito, está tudo bem você ficar na retaguarda. Entenda que é uma jornada. Isso é só uma etapa, não é o fim. Não significa que jamais você vai encantar aquele cliente. Pode ser só uma etapa, um momento. E uma outra situação, num outro ponto de contato da jornada dele, por exemplo, na hora de fazer um pós-venda, na hora de entrar em contato para fazer uma pesquisa, na hora de ele voltar a fazer contato com você, ele pode estar num estado diferente e se conectar. Já aconteceu com você isso? De atender um cliente que não estava bem numa vez, mas da outra vez ele estava super diferente? Percebe? Então não desista. Só coloque isso na sua mente. É só mais um momento da experiência e não o fim da experiência. Legal? Essa pergunta precisou de mais detalhe mesmo, né? Mas olha, faz assim. Se você tem outras dúvidas sobre outros perfis de clientes, outras situações do atendimento, vai lá no direct do nosso Instagram, do TikTok, ou se você está no YouTube, faz um comentário aí, que a gente vai analisar a sua pergunta para trazê-la no próximo episódio. Já pensou a sua pergunta sendo respondida com uma dica e uma estratégia precisa? Isso pode fazer diferença aí no seu negócio. Bem, se você deseja acelerar um pouco mais esse processo na sua empresa, se você é colaborador, convide o seu líder, o seu chefe, o dono da empresa a conhecer o Bora Encantar e agendar uma sessão de transformação. Ele vai passar aproximadamente 1 hora com a minha equipe para identificar as barreiras que te impedem de encantar. Ao mesmo tempo, ele vai aprender sobre o nosso programa, né? A nossa imersão em Encanto Transforma a Equipe. Ele vai tirar todas as dúvidas. E ele vai decidir se é o momento de capacitar todos da empresa com o método do encantamento. Tomara que sim, né? Se você é colaborador, tomara que sim. Agora, se você é o dono da empresa, vem para a sessão para conhecer essa imersão, a próxima turma nossa. Você pode clicar em algum link aqui no Spotify, na plataforma de áudio que você está, ou então diretamente aqui no YouTube. Se preferir, no Instagram também, preencher esse formulário, lá no link da bio tem. Preenche esse formulário, a nossa equipe entra em contato com você, agenda a sessão, apresenta o programa de encantamento para sua empresa e você toma a decisão. Combinado? Show, gente! E aí, curtiram esse 6º episódio do Pode Encantar? Foi maravilhoso, né? Cá entre nós, hein? Cheio de insight, né? Deixei você com insônia. Se você está escutando à noite, Robson, agora eu tô com insônia. Como é que eu vou dormir com tanta ideia? Robson do céu. Bem, amanhã você acorda e aplica tudo isso que eu estou ensinando e conta pra gente o resultado que você teve, tá bom, gente? Não se esqueça que cliente encantado gera o dobro de resultado. Bora encantar.